Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Júlio César, o líder que transformou a República. Romana Caio Júlio César é uma das figuras mais influentes e estudadas da história da antiguidade. General brilhante, político, habilidoso, orador talentoso e estrategista visionário. César desempenhou um papel decisivo na transição da República Romana para um novo modelo de poder que culminaria no Império. Sua trajetória não pode ser compreendida apenas como a ascensão de um indivíduo ambicioso, mas como reflexo de profundas transformações sociais, econômicas e políticas que atravessavam Roma no século I, a seco ao concentrar poder, reformar instituições e redefinir a liderança política. Júlio César mudou para sempre o destino de Roma. Nascido em Senhaci, código em uma família patrícia de prestígio moderado, César cresceu em um contexto de intensos conflitos entre a elite aristocrática. Conservadora, conhecida como optimates, e os populares grupo político que buscava maior apoio das massas urbanas e dos soldados. Desde jovem, César demonstrou sensibilidade política ao alinhar-se aos populares, compreendendo que o apoio do povo seria uma força decisiva em sua carreira. Essa escolha moldaria sua trajetória e explicaria grande parte de suas estratégias futuras. A formação de Júlio César foi marcada por uma sólida educação em retórica, filosofia e cultura grega, elementos essenciais para a vida pública romana. Sua habilidade como orador destacou-se cedo, permitindo-lhe conquistar prestígio nos tribunais e na política. Além disso, sua coragem pessoal ficou evidente quando, ainda jovem, enfrentou perseguições políticas durante a ditadura de Sulla, recusando-se a abandonar seus princípios e demonstrando uma determinação que se tornaria uma de suas marcas registradas. O início da carreira política de César seguiu o cursus honorum, a sequência tradicional de cargos públicos em Roma. Ele ocupou posições como questor, edil e pretor, utilizando cada uma delas para construir alianças, ganhar popularidade e fortalecer sua imagem pública. Como edil, por exemplo, organizou jogos grandiosos e eventos públicos, muitas vezes financiados por empréstimos, entendendo que o espetáculo era uma poderosa ferramenta política para conquistar o favor das massas. Um dos momentos mais decisivos de sua carreira foi a formação do primeiro triunvirato, uma aliança política informal com Pompeu Magno, o general mais renomado de Roma, e Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos da República. Essa aliança permitiu a César contornar a resistência do Senado, dominado pelos optimates, e alcançar o consulado em 59 AC. Código U, triunvirato não era uma instituição oficial, mas um acordo pragmático que demonstrava a capacidade de César de operar dentro e fora das regras tradicionais do sistema republicano. Após seu consulado, César recebeu o comando das províncias da Gália, onde empreenderia uma das campanhas militares mais impressionantes da história romana. Durante quase uma década, ele conquistou vastos territórios, subjugou diversas tribos gaulesas e expandiu significativamente as fronteiras de Roma, mais do que vitórias militares. As guerras da Gália foram fundamentais para consolidar o poder pessoal de César, garantindo-lhe enorme prestígio, riquezas e a lealdade incondicional de suas legiões. A genialidade de César como líder militar estava na combinação de disciplina, inovação tática e proximidade com seus soldados. Ele compartilhava das dificuldades do exército, recompensava a bravura e construía um vínculo direto com as tropas, que passaram a ver nele não apenas um comandante, mas um líder carismático. Essa relação pessoal com o exército seria crucial nos momentos decisivos de sua carreira política. O crescimento do poder de César alarmou o Senado, e especialmente Pompeu, que gradualmente se aproximou dos optimates, temendo que César retornasse a Roma com seu exército e ameaçasse a ordem republicana. O Senado exigiu que ele renunciasse ao comando militar. Em 49 a.C., César tomou uma decisão que mudaria a história. Atravessou o rio Rubicão com suas legiões, um ato ilegal que simbolizava o início de uma guerra civil. A famosa frase "a sorte está lançada" resume a consciência do risco e da irreversibilidade de sua escolha. A guerra civil foi rápida e decisiva. César derrotou Pompeu e seus aliados em diversas batalhas, consolidando seu domínio sobre Roma.
Ao contrário do que se poderia esperar, ele adotou uma política de clemência em relação aos inimigos derrotados, perdoando muitos deles e reintegrando-os à vida política. Essa estratégia buscava reduzir resistências e apresentar César como um líder magnânimo, interessado na reconciliação e na estabilidade do Estado. Com a vitória, César acumulou poderes extraordinários, foi nomeado ditador, inicialmente por períodos limitados, até receber o título de ditador perpétuo. Embora mantivesse formalmente as instituições republicanas, na prática o poder concentrou-se em suas mãos. Ele promoveu uma série de reformas profundas, incluindo a reorganização do calendário, que resultou no calendário juliano, a ampliação do Senado, a redistribuição de terras para veteranos e pobres e medidas para reduzir a corrupção administrativa. As reformas de César revelam um líder consciente das limitações do sistema republicano tradicional. Roma havia se transformado em um vasto império, mas suas instituições políticas permaneciam inadequadas para governar territórios tão extensos. César buscou centralizar decisões, profissionalizar a administração e criar maior eficiência governamental. Para muitos, essas medidas eram necessárias. Para outros, representavam uma ameaça direta à liberdade republicana, à concentração de poder e os símbolos de autoridade adotados por César menos como sua imagem, moedas e honrarias excessivas. Alimentaram o medo de que ele pretendesse tornar-se rei, um título profundamente rejeitado pela tradição romana. Esse temor levou à formação de uma conspiração envolvendo senadores que se autodenominavam defensores da República. Entre eles estava Marco Júnior Bruto, a quem César havia perdoado anteriormente, o que torna o episódio ainda mais emblemático. Em 15 de março de 44 AC, os idos de março, Júlio César foi assassinado no Senado, esfaqueado por um grupo de conspiradores. O ato, que pretendia restaurar a República, teve o efeito oposto. Em vez de devolver o poder ao Senado, o assassinato mergulhou Roma em novas guerras civis, abrindo caminho para a ascensão de Otaviano, futuro imperador Augusto, e o estabelecimento definitivo do Império Romano. O legado de Júlio César é profundo e ambíguo. Para alguns, ele foi um tirano que destruiu as bases da República. Para outros, um reformador visionário que tentou adaptar Roma às exigências de seu tempo. O fato é que sua liderança revelou as fragilidades do sistema republicano e demonstrou que o poder pessoal, apoiado pelo exército e pelo povo, havia se tornado uma força incontornável. Além de político e general, César também foi escritor. Sua obra Comentário sobre a Guerra da Gália é considerado um clássico da literatura latina, destacando-se pela clareza, objetividade e habilidade narrativa. Nela, César não apenas registrou suas campanhas, mas também construiu cuidadosamente sua imagem pública, demonstrando consciência do poder da propaganda e da narrativa histórica. Júlio César transformou a República Romana não apenas por meio de conquistas militares ou reformas políticas, mas ao redefinir o próprio conceito de liderança. Ele compreendeu que, em um mundo em rápida transformação, o poder exigia adaptação, carisma e estratégia. Sua vida e morte marcam o fim de uma era e o início de outra, tornando uma figura central para a compreensão da história romana e da política ocidental. Assim, Júlio César permanece como símbolo de mudança, ambição e genialidade política. Seu impacto ultrapassa os limites da antiguidade, servindo como referência permanente para debates sobre poder, autoridade, reformas institucionais e os riscos da concentração de poder em tempos de crise. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.